Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 143. Antigos e modernos sistemas do mundo. A Gênesis capítulo 5. Continuando a questão de número 5, de número 5. Então, Kardec assim continua dizendo: a ninguém podia acudir à ideia de que a chuva que cai do céu tivesse origem na terra, donde ninguém a via subir. Como já dissemos no vídeo anterior, é óbvio que ninguém vê a água líquida, vamos usar o termo, subir até as nuvens. Na verdade, as pessoas não conseguem ver nem o vapor da água. Daí a crença na existência de águas superiores e de águas inferiores, de fontes celestes e de fontes terrestres, o que levam muitos obstinados, o que levam muitos fanáticos a dizer que nós já tivemos oportunidade de presenciar ou melhor, essas expressões. Nós já tivemos oportunidade de ouvir certas expressões de pessoas dizendo assim que a chuva ela é proveniente das fontes celestes do paraíso e que quando transborda as fontes de água no paraíso, então os terráqueos são beneficiados com aquele transbordamento. Respeitamos, mas nos antigos sistemas do mundo e nos modernos sistemas do mundo, antigos sistemas modernos do mundo, seres que dizem isso porque nunca se aliaram às ciências e também nunca admitiram serem estudados e também nunca se permitiram estudar e também não vasculhando os desígnios das leis de Deus. Não é? Porque todos aqueles que estudam, eles têm conhecimento que tudo obedece os desígnios do Pai. Então, de fontes terrestres, de reservatórios colocados nas altas regiões superiores, que concordava perfeitamente com as ideias de uma abóbada sólida,
capaz de os sustentar. Então, imaginemos no alto dessa abóboda reservatórios imensos, capaz de armazenar um número incalculável de metros cúbicos de água para umedecer, vamos assim dizer, toda a terra. Mas é, de certa forma, compreensível devido à evolução do ser. Principalmente se tratando de antigos sistemas do mundo. Se no atual sistema do mundo ainda deparamos com grandes precariedades, ou melhor, com grandes barbaridades, imaginemos na época dos nossos irmãos, os Homo erectus. Mais difícil ainda. As águas superiores escapando-se pelas frestas da abóboda. Ela ainda tinha que escapar pelas frestas. Caíam em chuva, e conforme fossem mais ou menos largas as frestas, a chuva era branda, torrencial e diluviana. Então, vemos aí grandes absurdos associados à era primitiva, essencial, necessárias, mas que devido à evolução, ano de 2023, inadmissível. Mas é de extrema importância dizer que no ano de 2023 ainda existe pessoas que comungam o mesmo ideal, que ainda crê, principalmente algumas doutrinas atuais no ano de 2023. Alguns sistemas ainda crê eles que seja dessa forma, pois não existe doutrinas que creem que a alma é criada por Deus e depositada no corpo assim que a criança nasce. Como nós já tivemos oportunidade aqui, por exemplo, de outros amigos tratando a respeito, se a alma é criada no momento em que a mulher ali, no momento dá à luz, vamos assim dizer, usar esse termo, então durante os 9 meses, o que no útero dela se mexia? Movimentos involuntários. E o ultrassom? Para que o ultrassom, então? O ultrassom seria uma perda de tempo.
Porque se a alma é criada por Deus e depositada no corpo assim que o corpo nasce, há uma perda imensa de dinheiro, perda de tempo no pediatra, no ginecologista, não é? Nos exames médicos. Quantos exames são realizados para constatar se a criança ainda vive no útero de mãe? Então isso é uma perda de tempo? Ou será que duas almas existem? Uma que durante a gravidez permanece até os 9 meses e depois outra introduzida por Deus, porque dali em diante é que passa a fazer parte da criação. Então nós vemos aqui, caiu em chuva e conforme fosse mais ou menos larga as frestas, a chuva era branda, torrencial e diluviana. Pior que existe muitas pessoas que crêem dessa forma. A fresta muito grande, por isso choveu muito. Ah, foi uma fresta muito pequena lá, né? Por isso choveu menos. Ah, não choveu tanto porque lá no paraíso a fonte secou lá. Então tem 2 anos que não tem água na fonte lá no paraíso. Na questão de número 6, sexto, a ignorância completa do conjunto do universo se dá das leis que o regem, a natureza da constituição e da destinação dos astros. Olha para você ver. Eu amo esse assunto. A ignorância completa, a ignorância completa do conjunto do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, pareciam tão pequenos comparativamente à Terra. Faz-se necessariamente fosse esta considerada como a coisa principal, o fim único da criação, e os astros como acessórios. Imaginemos os astros acessórios, exclusivamente criados em intenção dos seus habitantes. Imaginemos isso. Os astros criados, né, em intenção dos seus habitantes. Esse processo se perpetuou até os nossos dias apenas, ou melhor, apesar das descobertas da ciência, mesmo apesar das descobertas da ciência, que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Porque por mais adiantado que esteja, que se encontra a ciência no mundo, podemos dizer com toda certeza que os cientistas eles conhecem muito melhor a superfície da Lua, a superfície de Marte,
partes de Júpiter, porque Júpiter está mais distante, Saturno também, né? Mas se conhece muito mais, os cientistas, eles conhecem muito mais os astros, que são círculos vizinhos da Terra, do que propriamente da Terra. A Terra ainda guarda segredos que daqui 500 anos, a ver se alguém pudesse registrar isso. Mas é assim mesmo. Daqui 500 anos, os cientistas ainda estarão se surpreendendo com as descobertas realizadas na Terra. Os cientistas, daqui 500 anos, descobrirão muito mais elementos na Terra do que nos planetas, nos exoplaneta, nos sistemas solar, círculos vizinhos da Terra, nos astros próximos à Terra, muito mais aqui na Terra. Enquanto a doutrina dos Espíritos nos diz isso, o trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. E há de convir com todos nós que a humanidade ainda não está pronta. Generalizando, não. Mas a humanidade ainda não está pronta. Porque ainda falta o amor, ainda falta o respeito uns pelos outros, ainda falta a humanidade, ainda é preciso deixar de lado os monstros avassaladores, cujos nomes orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, maledicência, enquanto não tanto a humanidade quanto todas as ciências do mundo capengarão nas condições, nas situações que se encontram. Dizer isso é lamentável? De forma alguma. É prazeroso. Por que prazeroso? Porque faz parte do impulso do progresso incessante, o qual cada qual em processo de evolução se não obedece os desígnios, ele se estaciona e perde oportunidade. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu? Quantas gentes ainda acreditam que as estrelas sejam ornamentos
do céu, destinados a recrear a vida dos habitantes da terra. Isso é um absurdo, mas nós respeitamos isso. Nós não podemos esquecer que isso é um estudo e que nós não estamos aqui para ignorar. Inclusive, vó mesmo, ela nos concede essas oportunidades, mas somos instruídos nos cursos anteriores a esse momento a agir dessa forma. Isso faz parte também da nossa índole, que mesmo que ela não traga o nosso conhecimento, sabemos o que podemos e o que não podemos dizer. Às vezes nós começamos certos vídeos de uma forma assim, pacato, no princípio, muito pacato, certos assuntos, porque a nossa intenção é o respeito, mas mediante certos assuntos é necessário adentrar ao processo científico, porque não vamos querer permanecer no processo evolutivo a vida toda se alimentando de ostras e nem de caviar, porque já não condiz mais com o nosso processo e com o nosso nível evolutivo, não é mesmo? Então, quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos no céu, destinados a recriar a vida dos habitantes da Terra. Então, esse é o último assunto. O próximo será a questão de número 7. E eu só tenho que agradecer mais uma vez a oportunidade de vó Leontina e de nosso irmão, o senhor Marcílio Columbaroli, ter me concedido essa oportunidade mais uma vez aos trabalhos que nós fazemos parte, porque, como já me disseram, todos nós fazemos parte de uma só família. A todos vocês e a todos os meus amigos e a minha grande guerreira, do seu filho Cássio.